Muito bem, pessoal. 27º dia da Copa do Mundo, mas não vamos falar de Argentina, não vamos falar de França. Aliás, está começando nosso CV Connect aqui mais uma vez. Não vamos falar de Argentina, não vamos falar de França. Nós vamos falar de Marrocos na segunda parte, nós vamos falar de Croácia na segunda parte. Mas, como prometido, nós vamos falar sobre a seleção brasileira. O ano da seleção brasileira. 13 jogos. Foi o ano que a seleção brasileira certamente mais jogou. Iria jogar 17 jogos no começo do ano, se tudo desse certo, até chegasse até no mínimo a decisão de terceiro lugar. Mas não jogou, porque não passou nem das quartas de final e também não teve o clássico da Anvisa que estava marcado para ter e também não teve um dos amistosos aí que eu teria três amistosos em setembro, fez dois apenas, mas não teve. Então, de 17 jogos possíveis, só fez 13. Além disso, vamos comentar também essa essa inércia da CBF, vamos dizer assim, em não buscar um treinador, haja vista que Tite já tinha dito lá em fevereiro que não iria seguir na seleção brasileira. Além disso, também temos que comentar é, como foi o ano da seleção brasileira. O ano da seleção brasileira foi ruim? Foi bom? Foi mais ou menos? Eu, no meu ponto de vista, foi bem mais ou menos. Embora, assim, você, em termos de resultado, você não tem muito o que questionar, mas em termos de resultado, em cima dos times que a seleção brasileira enfrentou, você tem o que questionar. Porque a seleção brasileira enfrentou 6 jogos de eliminatórias, sendo Paraguai, Equador, Bolívia, Venezuela, também teve, eu não lembro mais os outros dois, mas agora de cabeça, Chile, né? Chile, são times aí fraquíssimos, na minha visão. Embora no jogo contra o Equador, a seleção brasileira foi prejudicada talvez até pela pior arbitragem da história desse futebol, que foi a arbitragem do senhor Vilmar Roldan, né, que simplesmente expulsou o goleiro Alisson. Veja você, expulsou o goleiro Alisson, algo nunca antes visto na história desse país. Imagina expulsar aquele bigodão lá, tá de brincadeira. Então, não, chamou o VAR parou 30 minutos aquele jogo. Foi um verdadeiro desastre. Foi a primeira vez que a seleção brasileira perdeu pontos. Aliás, não foi a única, né? Porque teve outros dois empates, mas foi a primeira vez, de fato, que perdeu pontos sem estar jogando mal, né? Naquele dia. Jogou bem, só que a arbitragem influenciou demais o resultado da partida. Além disso, teve amistosos ali com Coreia do Sul, teve amistoso com Japão, amistoso com Gana, com Tunísia, que também não balizam é, o que a gente pensa da seleção brasileira, que é chegar no topo da Copa do Mundo. Então, o ano da seleção brasileira é um ano ok em termos de resultado, mas em termos de inércia, vamos dizer assim, em termos de salto alto, é um ano bem abaixo, porque a seleção brasileira simplesmente não fez uma autocrítica e achou que poderia ganhar a Copa sem jogar com o escopo europeu, vamos dizer assim, sem jogar com times do nível dela. Além disso, claro, você tem que contar que os europeus, durante muitos anos, fecharam aí entre eles, né, nesse último ciclo, e não deu para fazer amistosos com seleções europeias. Mas sempre havia uma seleção europeia ali de folga no calendário, então dava para tentar fazer. A questão foi grana, cash. Não fez porque não quis. Além disso, durante a Copa do Mundo, nós falamos aqui que a seleção brasileira foi bem.
nos jogos que ela fez, né? Sobretudo em cima da Sérvia, que foi talvez uma das melhores partidas da seleção, né? Jogou bem contra a Suíça no que se propôs a Suíça fazer, jogou mal contra Camarões porque o Tite não fez testes durante os amistosos, não fez. Então essa equipe que jogou contra Camarões jogou mal pela primeira vez e mal, né? Contra a Coreia do Sul já havia jogado no amistoso em Seul, ganhou de 5, e contra a Croácia foi melhor que a Croácia no segundo tempo do jogo, também na prorrogação, mas em- faltou, eu acho que faltou um pouco de tranquilidade para poder confirmar. E nos pênaltis, claro, faltou liderança, porque ali tinha que bater os líderes da equipe. Ali tinha que bater o senhor Neymar, o senhor Thiago Silva, o senhor Daniel Alves. Tinha que ter falado, a hora que tomou o empate da Croácia, tinha que ter falado, Tite, me bota lá para bater o pênalti. O cara mais velho da Copa, mais experiente, correu da raia. E foi bater o mais novo, Rodrigo, um dos mais novos, né? Não é o mais novo. Rodrigo bateu o primeiro pênalti e teve a infelicidade de perder o pênalti. Bateu a meia altura, evidentemente. Além disso, é o seguinte, e o Marquinhos saiu como vilão da história. Embora a mentalidade do, da nossa imprensa, do público, não tenha o culpado totalmente. Culpou mais os seus líderes. Neymar, Thiago Silva, essa galera que não se apresentou na hora do vamos ver. Apesar de que Neymar deu uma dura na equipe, dizendo: o que vocês estão fazendo aí na frente? Vocês têm que voltar para trás, marcar, né? Faltando ali um pouco antes do gol da Croácia. Mas a seleção brasileira deixou a desejar. Não deixou muito a desejar, mas deixou a desejar. Mostrou que o Tite não, não fez um preparo da seleção adequado para estar na frente, para estar onde a França e a Argentina estão. Além disso, é o seguinte: a CBF, vamos pensar agora um pouquinho para frente. A CBF está pensando em Carlo Ancelotti, está pensando em Guardiola, está pensando em Klopp, está pensando em Fernando Diniz, técnicos, metodologias diferentes. Ou seja, qual que é a ideia de seleção brasileira que a CBF está tendo? É uma seleção mais conservadora, porque o Ancelotti nos seus times sempre foi conservador, apesar de campeoníssimo, né? Ganhou aí as 5 ligas europeias, ganhou também várias Champions League. E o Guardiola, que é mais ataque, que é mais o tic-tac, mas o tic-tac não igual ao do Luiz Henrique, mas o tic-tac absolutamente vertical, querendo o resultado a todo momento e tal. E o Fernando Diniz, como assim? Tem gente que fala que quer também o Rogério Ceni na seleção brasileira, mas qual é a ideia? É isso que a gente está falando aqui. Teve um ano para pensar e agora vai esperar o Ancelotti até 2024? Não creio. Não creio que seja essa o caminho. Além disso, teve também uma conversa ali com o Mano Menezes, que é mais trancado ainda do que Carlo Ancelotti. Então, não sei. A seleção brasileira está num ponto de interrogação. Bom, hoje estamos aqui com o Thiago Saraiva, que está, que está na sua referida casa, né? Porque, claro, não tem que viajar para lugar nenhum. Amanhã, sim, amanhã ele vai a Marrakech novamente. E ele está hoje, mais uma vez, com a veneziana verde itinerante, que está sempre acompanhando ele por todos os lugares. Fala aí, Saraiva, o que você acha do ano da seleção brasileira? Giovanni, voltamos aqui com a veneziana a pedidos, né? Mas o ano da seleção brasileira é isso que você colocou. Vamos primeiro falar da CBF, né? A CBF, essa saída do Tite não pegou ninguém de surpresa. Isso era uma coisa que já estava avisada há um bom tempo. E agora a CBF vem como aquela, se fosse, vamos dizer assim, usar aquela expressão famosa, como se fosse o marido traído aí na história, dizendo que agora que ela É, está sabendo que o Tite vai sair. Não, isso aí ela já está sabendo há muito tempo. E agora
que está se pensando em quem vai ocupar o lugar do Tite, isso aí já tinha que estar decidido há muito tempo. E como você disse, para tomar essa decisão, é preciso primeiro saber qual é o planejamento da CBF, o que ela espera, o que ela quer, qual o resultado que a seleção brasileira tem que buscar. Porque cada um desses treinadores que você citou, cada um tem um perfil diferente de trabalho, de jogo. O que a seleção brasileira precisa para esse momento? Então, se a CBF não decidir isso, ela não pode sair no mercado fazendo um tiro ao alvo em cada um dos treinadores que tem por aí. Ela precisa sentar, ver o que ela quer, porque tudo para a seleção brasileira voltar à elite do futebol, apesar que a gente falou, né? A gente está entre as 8 melhores seleções do mundo. Mas Sim. para a gente voltar a ser a top do mundo, a gente precisa aí de planejamento. E para planejamento não dá para sair atirando, apontando o dedo no mercado. Você precisa escolher com tranquilidade aquilo que você quer inserir, qual metodologia vai ser trabalhada pela seleção brasileira. E a CBF está bancando de boba aí, já deveria estar com esse nome na ponta da língua para começar esse trabalho o quanto antes, porque esse trabalho não é, de imediato. Ele leva tempo, porque você tem que montar toda uma comissão técnica, já começar a estudar elenco, começar a planejar, Exatamente. pesquisar. Vai deixar para fazer isso quando? Quando começar a eliminatória? CBF, Não vamos dá. acordar para a vida. Vamos Então, acordar para a vida aí e tomar as decisões mais ligeiro, né? O futebol tá parado aí, porque tudo que passa pela CBF depende de alguém apontar, né? Dá a impressão que alguém tem que indicar, que tem alguma coisa assim. É para levar jogador, dá a impressão que algum empresário tem alguma coisa que tem que indicar. Isso é muito, muito estranho e a CBF tem que começar a evoluir sua maneira de pensar aí para o Brasil voltar a figurar entre os primeiros. Porque essa maneira que a seleção brasileira, a gente falou isso muitas vezes aqui, o Brasil não jogou um futebol mal na Copa do Mundo, mas a forma com que tem se entendido o futebol, tem se entendido os adversários, isso tem que evoluir dentro da seleção brasileira. E a faltou gente fala isso aí gerência. o todo. Falta desde dos cabeças até embaixo, não adianta. Isso tem que ter essa reestruturação, porque essa metodologia de trabalho tem que ser implementada o quanto antes. Como você mesmo colocou, Giovanni, quando a gente fala de números da seleção brasileira em 2022, a gente tem números excelentes, que não dá nem para ser questionado o trabalho do Tite. Foram 13 jogos em 2022. Vamos colocar o empate da Croácia, né, que a gente perdeu foi nos pênaltis, mas o jogo foi um empate. São 2 empates, 10 vitórias e uma derrota, que é para Camarões na Copa com o time reserva. Então, se Sim. você for parar para pensar, um ano que é indiscutível. E mesmo assim, O Tite tem 3 derrotas nesses 6 anos aí. disso tudo, o Brasil não está na final da Copa por mais uma vez. Uma única derrota no ano para Camarões com time reserva na primeira fase do grupo. E ainda assim o Brasil não é o campeão mundial. E fora esses aí, temos dois empates apenas, mas que um levou para a decisão de pênaltis que a gente acabou eliminado. Se a gente olhar aí, são 35 gols marcados contra apenas 6 sofridos. 6 gols da seleção brasileira. O Alisson Bigodão, o Henrique, o brasileiro, super-homem brasileiro aí, Sim. ó. Só para fazer uma cutucada aí hoje no DC, que tomou a decisão aí referente ao ator. O Uhum. Giovanni, 6 gols sofridos. E 3 foi na Copa, né? Um para Camarões com time reserva, um para Coreia, num jogo que já estava ganho, o Brasil deu uma relaxada, e outro, aquele fatídico gol contra a Croácia. Aí a gente teve um Uhum. gol nas eliminatórias contra o Equador, que você já falou da polêmica do jogo aí também, e depois um jogo em amistosos contra a Tunísia e contra a Coreia, em que o Brasil já tinha aplicado aquela goleada e já tinha dado aquela relaxada e acabou tomando um gol aí de bobeira. Se analisarmos ainda esses confrontos, esses 13 confrontos, ainda temos. Foram 4 confrontos sul-americanos em que o Brasil ganhou 3 e empatou um no jogo contra o Equador. Contra confrontos europeus, o Brasil tem 2 vitórias contra a Sérvia e Suíça na Copa e o empate contra a Croácia. Os 3 jogos na Copa do Mundo. Porque O Brasil não perdeu, Giovanni, para times europeus. Até porque não jogou amistosos também, mas não perdeu nos então, 3 mas aí a jogos. gente tem que falar, a gente tem que combinar um negócio
que Sérvia, Suíça e Croácia, eles são segunda prateleira do futebol europeu. Hoje é, principalmente pelo que estão mostrando de futebol. A Croácia, 4 anos atrás, era a prateleira, primeira prateleira. Agora não. Agora é uma Croácia totalmente diferente. Uma Croácia totalmente diferente, uma Croácia muito retranqueira, uma Croácia sem vergonha, entre aspas, né? E a seleção brasileira, eu acho que perdeu por falta de sorte e também porque o nosso glorioso Michael Oliver não marcou aquele pênalti lá, né? Senão poderia ter mudado a situação totalmente. Mas é aquela coisa, eu acho que também falta foco à seleção brasileira. Foco, é você entender o jogo. Vamos falar do time no campo. Você entender o jogo. Por exemplo, o Tite levar 9 atacantes para a Copa, para quê? Deixou os meias todos de fora. Quando precisou de meio campo, não tinha. E sem falar que nesse ciclo ele tinha levado o Felipe Coutinho nesses jogos desse ano aqui De- e desses gols é, marcados. Felipe Coutinho tem participação. O Brasil fez 35 gols no ano. Felipe Coutinho, a gente não tem o número aqui agora exato, mas ele fez pelo menos 5 desses gols e teve a participação em pelo menos mais uns três. mas eu acho que o negócio do Coutinho também tá atrelado ao que ele vem apresentando no clube, né? O Aston Villa simplesmente é um clube de baixo escalão europeu, baixo escalão inglês, inclusive. E ele simplesmente foi para lá para ganhar dinheiro e não está jogando no Aston Villa. Então, se É você o que não a está gente jogando fala, no Aston Villa, imagina na seleção. muitas vezes um jogador fazendo sucesso e vai para futebol chinês, esses futebol árabe, né? A gente tem muito disso pela questão financeira, mas acaba prejudicando a continuidade do jogador numa seleção, né? Felipe Coutinho Justamente. vinha bem na seleção brasileira nesse ano e acabou se ausentando aí para a Copa do Mundo. Só para concluir lá, tivemos 3 jogos contra as seleções asiáticas, onde vencemos todos os 3 jogos, 2 contra a Coreia e 1 contra o Japão, e tivemos 3 confrontos contra africanos, que vencemos aí a Tunísia e Gana e perdemos nossa única derrota no ano para a seleção de Camarões. Seleção dos Camarões, justamente aos 90 e tantos minutos de jogo, nosso glorioso Abubakar, que disse que a seleção brasileira já não era mais a mesma, né? Disse antes do confronto e depois do confronto, evidentemente, ele comprovou isso na tese dele. Mas acho que a tese dele estava completamente errada. Aliás, é o seguinte: as jogadas de Camarões todas nas costas de Daniel Alves, hein? E aí a gente dizia que Daniel Alves não tinha mais o que fazer em Copa do Mundo. Inclusive, foi muito criticada a sua convocação, inclusive por mim aqui. Por mim aqui. Cara, pô, você tem que levar os melhores, cara. Bom, Não tem que levar por promessa. Giovanni, e a gente ainda falou o seguinte: a gente não sabia, né? Mas foi acontecendo no decorrer do jogo, a gente já tinha falado isso aí. Vai com a hora precisasse dele, e de fato, né? Os laterais brasileiros foram se contundindo no decorrer da Copa aí, e já imaginou uma semifinal de Copa ele marcando o Messi? Não, cara, pois é, ia ser bravo. Mas ele conhece o Messi totalmente, né? Jogaram naquele Barcelona fantástico lá do Guardiola. Mas não acompanha mais. Não sei, não sei. Mas aí o que acontece? Teve que improvisar um Militão lá, né? O Militão é zagueiro, teve que improvisar na lateral. Enquanto isso, tem 9 centroavantes a seleção brasileira. E aí? 9 centroavantes e aí não leva o centroavante que fez praticamente 3 artilharias aqui da Libertadores, foi o Gabigol, né? Então, e leva o Pedro, que é o vice, porque leva para uma birra, eu acho. Porque tudo bem que o Gabigol na seleção brasileira não deu certo. Nas vezes em que jogou, principalmente naquela Copa América que era para ter sido na Argentina e na Colômbia, e que o governo Bolsonaro trouxe para o Brasil, por conta da Covid. Lá eles falaram que não queria, e aqui a CBF quis, né? Outro, outro negócio.
Aliás, por falar em CBF, é o seguinte: quem é o presidente da CBF? Alguém sabe me dizer? Como é que chama o presidente da CBF? É esse cara que vai definir o próximo treinador da seleção brasileira. Sim. E outra coisa, a seleção brasileira, em outros tempos, ela sempre foi prioridade de qualquer técnico. Hoje, ela está sendo um ioiô. Sabe um ioiô? Aquele, aquele Ninguém quer, né? brinquedinho antigo. Um ioiô na mão de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti é um grande treinador e tal, mas disse, primeiro, que só assume a seleção brasileira em junho do ano que vem. E agora está dizendo que quer renovar com o Real Madrid e só vai assumir em 24. Então, peraí, a seleção brasileira ficou completamente feita de boba na corte, Segundo nesse plano, sentido. né? Segundo plano. Pô, E peraí, a presidência aí, Giovanni, só para colocar, já que você citou, a presidência hoje da CBF é do senhor Edinaldo Rodrigues. fez o que no futebol? Não tem a mínima ideia. Pois é. Então, e os últimos presidentes da CBF estão todos correndo da polícia, né? Tem um que tá preso até hoje lá na Trump Tower, né? Enfim, mas eu não vou falar o nome aqui para não ter problema, mas a CBF virou um negócio chacota aqui no Brasil. Chacota. Ah, outra coisa também é o seguinte, os clubes não têm vez na CBF. Os clubes do futebol brasileiro, estou falando. Porque quem vota são as federações. E os clubes têm que arcar com o que as federações desejam. Então, peraí. Então, peraí. Enquanto não mudar esse sistema, a seleção brasileira não vai voltar a ser grande como era. Não vai voltar. Enquanto não mudar o sistema também de interferência de empresário na, nas escalações da CBF, do Tite, né? Do Tite não, porque o Tite já saiu. Nas escalações do treinador brasileiro, do futebol brasileiro, porque pode ser um estrangeiro, enquanto não mudar isso, não adianta nada você querer que a seleção ganhe, porque a seleção não vai ganhar. Tá tudo errado. Tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada. E esse ano foi provado de novo, porque os resultados apagaram o que está de errado, o que está errado na CBF. E agora vai começar a caça às bruxas. Agora não adianta. Agora acabou a Copa. Agora é só 2026. E aí, o que que faz? O seu Carlo Ancelotti, por exemplo, disse que vai assumir a seleção brasileira em 24, em junho de 24. No meio disso, a seleção brasileira já tem 4 datas FIFA para o ano que vem, até junho do ano que vem. Provavelmente deve ter Copa América, deve ter começo de eliminatória, e o treinador só vai assumir em 24. Se chamar o Ancelotti, eu acho um absurdo. Acho que é fazer a seleção brasileira de palhaço. Até porque entre a seleção brasileira e o Real Madrid, quem é maior é a seleção brasileira. Muito Ô, mais. Giovanni, realmente a gente vê esse descaso aí com a seleção brasileira sendo deixada para segundo plano e é muito o que você falou mesmo, a seleção brasileira o time que deveria ser a vitrine para qualquer treinador, o time que qualquer treinador queria assumir, o treinador tem essa opção e fica desdenhando da seleção brasileira. E nós temos talvez peças melhores aqui para assumir. A CBF tem que definir logo esse perfil. Eu vi aqui que esse coisa aqui, a ligação dele, ele só foi, ô Giovanni, senhor Edinaldo aqui, ele só foi dirigente, viu? Ele teve na Federação Baiana, já tinha feito, já era vice-presidente da Confederação Brasileira, da CBF, entre 18 e 21, e agora assumiu a presidência, ou seja, continua naquela mesma coisa, só vai trocando o nome, mas é a mesma É o mesmo cúpula que grupo que fica ali, comanda. é o mesmo grupo, a mesma cúpula que fica ali se revezando no Exatamente. poder. E enquanto isso acontecer, a gente não vai ver mudanças, não. Na Ô, verdade é o Giovanni, a gente tem um seguinte. exemplo aí.
de um técnico que chegou no Brasil aí, ó. É, nós não é nosso time aí do coração, mas eu acho que hoje talvez seria unânime entre os brasileiros. Uma opção boa aí seria o Abel Ferreira para a seleção. Ah, eu esqueci de listar o Abel Ferreira aqui. O Abel Ferreira e o Jorge Jesus, né? E a CBF também botou na lista. Só que, cara, são dois estilos completamente diferentes também. Um Abel extremamente Ferreira, trancado. o Abel Ferreira tem a opção tipo, não tem nem que questionar, Giovanni, né? Chegou aí no Palmeiras em Todos os 2, 3 Libertadores. anos aí, ganhou tudo que tinha para ganhar, né? Ganhou todos os campeonatos com o Palmeiras. Aliás, só não ganhou a Recopa. Recopa Sul-Americana, Recopa do Brasil, né? Que vai ter a oportunidade de ganhar no mês que vem, em cima do Flamengo, né? E nós vamos comentar aqui, inclusive. Nós vamos comentar aqui esse jogo, Flamengo e Palmeiras na Supercopa do Brasil ano que vem. É, Então, o Abel tem essa condição. Mas aí o que que acontece? Você tem o Abel Ferreira na lista, aí você tem Jorge Jesus na lista, aí você tem Carlo Ancelotti na lista, aí você tem Guardiola na lista, aí você tem Fernando Diniz na lista. Ou tá totalmente fora de nexo isso aí. Aí, como você colocou, a primeira procura aí foi inclusive de Mano Menezes, né? Mano Menezes, pois é, sexto. Se brincar, daqui a pouco eles procuram qualquer treinador para pegar a E seleção não podemos brasileira. esquecer, Giovanni, que já teve conversa e ele se desligou do Flamengo recentemente, por isso há os casos aí, as conversas de Dorival Júnior também. Dorival Júnior é outro esquema também. É outro esquema. É claro que com a seleção brasileira ele tem a oportunidade de montar o time, mas normalmente ele joga também na defesa. Então, cara, jogar na defesa na seleção brasileira, que tem a característica é, primária, primordial, de ser uma seleção ofensiva, logo não dá certo. Porque apesar de ganhar, vai vir a crítica em cima. É igual nós falamos aqui, são 35 gols no ano em 13 partidas, uma média de praticamente 3 gols por partida. Quase 3 gols por partida. 3 gols por partida. Pois aí, e assim, na verdade, a seleção brasileira está jogada às traças, na verdade. Você não sabe se o Neymar vai continuar ou vai querer ou vai jogar, não sabe? Porque tá falando aí que quer jogar no futebol dos Estados Unidos, mas depois volta e tal. Thiago Silva vai parar, inclusive deu uma deixa até na última entrevista dele na Copa, que era 30, ele está com 37 anos, Thiago Silva. Thiago Silva está com 37 anos e não temos zagueiro para supri-lo. Zagueiro assim, de alto nível, né? Daqui a pouco o Marquinhos também para, porque jogou a segunda Copa do Mundo dele, Consegue né? mais uma, Marquinhos, né? Consegue mais um, pode ir a terceira, mas acho também difícil. Cara, vai depender muito de quem pegar a seleção brasileira. Depende E, muito. Temos assim, aí, temos aí os volantes marcadores também, Casemiro, temos muito meio-campo aí também na seleção, nessa última Copa agora, que podem não continuar para as próximas edições aí, né? Para a próxima edição, aliás. agora achei inadmissível do Tite não levar. Nós não torcemos para o Palmeiras, evidentemente, não queremos que o Palmeiras vá à traça, né, dentro do campo, mas achei inadmissível o Tite não levar ninguém do Palmeiras, sobretudo o senhor Gustavo Scarpa, Jogou né, demais. que jogou demais e tá Poderia não ter agora. levado o Dudu, poderia não ter levado assim como não levou o Dudu, mas Gustavo Scarpes, ele tinha que ter Cara, ido. Dudu, Jogou demais. o Rony Rústico, né, que o povo fala. Levou o Everton, perdão, vamos fazer justiça. Mas o Everton ele Goleiro, foi levou o goleiro. terceiro goleiro. É, Tô falando assim, alguém de linha mesmo. Você não levar um Rafael Veiga, cara, e Tava aí jogando você vai demais. levar. Rafael Veiga foi muito responsável pelo título do Palmeiras aí, viu? E com todo respeito, entre o Gustavo Scarpa e o Paquetá, eu sou muito mais o Gustavo Scarpa.
Paquetá, para mim, não é jogador para a seleção brasileira. E acho que vai Também demorar para voltar na seleção brasileira. Pois não bem, entendo ele também, pelo que apresenta, continuar na seleção brasileira. Pode até jogar muita bola lá no seu clube, mas também com a seleção brasileira eu não vi esse futebol todo também. eu acho o seguinte, é claro que a gente tem que ver agora como é que vai ser o esquema das eliminatórias, né? Porque ainda não está definido. Está definido que vão passar seis, mas às vezes pode voltar à fase de grupos, né? Para ter mais competitividade, né? Mas a seleção brasileira com seis times, ela tem que ir para a Copa, de toda maneira. Então o trabalho tem que ser para 2026. Ah, se perder a Copa América, dane-se Copa América. Tem que usar a Tô Copa nem aí. América, na verdade, porque, ô Giovanni, a gente quer que ganhe todos os títulos, inclusive Copas Américas, Copas Confederações, só que a Copa América vai ter que ser usada nesse momento para nós como laboratório. Justamente, laboratório e o que importa é a eliminatória, não é a Copa América. Se a Copa América desse vaga direta à a Copa do Mundo, beleza. Se desse vaga direta, beleza. Mas não dá. A Copa América é simplesmente um torneio, para nós sempre foi, né? Para nós brasileiros sempre foi. Sempre foi um torneio assim, meio Amistoso, como se fosse jogado torneio de lado. amistoso. É, justamente. Apesar da gente ter ganhado oito, nove vezes, se eu não me engano, nove vezes. Nós somos o terceiro maior campeão da Copa América. Mas a Copa América sempre foi um laboratório aí para as outras competições. Enfim, é isso. Meu caro Saraiva, acho que a seleção brasileira já está mais ou menos expressada aqui a nossa posição, né? A nossa posição aqui já está totalmente Ficou bem expressada. Acho que esclarecido, né? Vamos aguardar os próximos episódios, né, Giovanni? Para tem que saber, aguardar, e a tem gente que tem que aguardar. saber Só de que fato esse o que a ano, CBF pensa, né? ah, saber o que a CBF pensa, na verdade, o que a CBF quer é que vá lá e ganhe o negócio, independente de quem seja o treinador. Só que, na verdade, é o seguinte: a seleção brasileira tem que ser um exemplo para os clubes. Ou seja, ela tem que ter uma ideia de jogo, uma ideia de time, uma ideia de treinador. Não adianta você linkar vários treinadores de várias ideias, de várias coisas, sendo que você não tem uma ideia fixa. E aí, se você não tem uma ideia fixa, se você não vai com ela, o projeto de futebol de seleção, ele é um projeto de longo prazo, de longo prazo. Ou seja, o treinador de seleção, ele trabalha o que normalmente duas vezes por trimestre. E tem outra coisa também que a gente tem que pensar. Carlo Ancelotti é um baita no treinador, ganhou todos os títulos possíveis na Europa. Ganhou o único treinador que ganhou as cinco grandes ligas europeias, só que num contexto de uma temporada inteira. Na seleção brasileira, ele terá um contexto de 3 dias para preparar um time. Porque é o Ô, seguinte: Giovanni, apresenta na segunda para jogar na quinta. só complementando o Ele, seu raciocínio das Copas Américas, são 47 edições de Copa América em toda a história. A Argentina é a maior campeã com 15 títulos, seguida do Uruguai também com 15 títulos, mas a Argentina tem mais vice-campeonatos. E o Brasil vem em terceiro com 9 títulos. justamente, e o Brasil teve um período aí de 40 anos sem ganhar, porque justamente não levou a Copa América a sério. Nunca levou. Nunca levou. Foi levar a sério agora, no começo dos anos 2000, porque jogou com o time em 2003, 2004, se eu não me engano, jogou com o time reserva ali, ganhou da Argentina titular, né, aquele jogo que o Adriano faz o gol aos 47 do segundo tempo, depois o Juan vai lá e converte o pênalti para, inclusive da Alessandro, que depois se transferiria para o Inter, perdeu um dos pênaltis da Argentina aquele dia. E, cara, é o seguinte, só foi levar a sério dali, porque o Dunga leva a sério. O Dunga levou a sério a Copa América. De 2007, principalmente, que foi aqui ele treinou. 2003, cara, ó,
tô nem aí. Tava nem aí, Brasil. Parreira levou o time misto lá e ponto. Mas também levou um time para ganhar experiência. E é isso, Copa América, você tem que levar uma equipe para ganhar experiência. Entrosamento, né? Esse Buscar torneio. entrosamento, É, testar jogadores, né? testar jogador, testar time e ponto. Agora, eu acho que a mentalidade. Mas também tem muito culpa da imprensa nisso aí. A imprensa bate muito falando que quer, que precisa ganhar, que precisa ganhar, que precisa manter se manter no topo. E aí o treinador fica acuado também. Fica acuado também. Mas seleção brasileira, o próximo treinador da seleção brasileira que entrar tem que entender que a Copa América será laboratório, processo para 2026. Processo. E a eliminatória tem que entrar com tudo e tem que ganhar. Os jogos todos, se brincar. Tá certo. Saraiva, 2 minutos e pouco aí. Você tem alguma coisa para complementar sobre a seleção brasileira? Você que está com a camisa azul celeste de uma dos maiores rivais da seleção brasileira, o Uruguai. Ô, Giovanni, eu acho que o futuro da seleção, a seleção não desempenhou um ano ruim, apesar de uma eliminação nas quartas de final da Copa, mais uma vez, né? A gente colocou isso aí que vem acontecendo aí com uma determinada frequência nas últimas edições, mas o Brasil apresentou bom futebol, não só na Copa, mas no ano todo. São 13 jogos, apenas uma derrota, 35 gols marcados e apenas 6 sofridos. Uma média de 82% de aproveitamento. A seleção de Tite, apesar da eliminação precoce na Copa do Mundo, mostrou um bom futebol e se transformou em resultados no ano de 22. Pena que a Copa do Mundo não foi novamente conquistada. Pena mesmo. E aproveitando, pessoal, é o seguinte, deixe o seu like, ative o sininho, comente, compartilhe, converse aí com o teu vizinho, é, pega o celular e, enfim, nos ajude de toda maneira. Tá ok? Até mais, Saraiva. Daqui a pouco a gente volta com a parte 2 para comentar o jogão do churrasco amanhã, Marrocos e Croácia.